preocupação número 1 das gestantes e das mulheres que querem engravidar, a microcefalia é o tema de hoje do nosso Câmara em Pauta. A multiplicação repentina dos casos tem deixado diversos países em estado de alerta. Só no Brasil, já são mais de 4.000 bebês com a suspeita. Em Guarulhos, o número de casos subiu de 1 para 17 entre os anos de 2014 e 2015. O surto tem sido associado à Zika, um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. No entanto, há outras causas para a má formação, como a toxoplasmose, a rubéola e também questões genéticas. A mãe, Thaís Almeida, uma de nossas convidadas, não sabe a causa da microcefalia da filha Analice Vitória. Hoje, com 5 anos, a menina é acompanhada por diversos profissionais da saúde. O sonho da mãe é ver a pequena independente. E para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje 3 convidados. A gente tem aqui a doutora Heloísa Helena, que é ginecologista e obstetra. Ela vem representando a Secretaria de Saúde de Guarulhos, é diretora da região centro. Doutora, obrigada pela sua presença. A gente recebe também a Thaís Almeida, que é mãe da Analice Vitória Almeida, de 5 anos, que é portadora de microcefalia. Thaís, obrigada pela sua presença também. E a gente tem aqui também, completando a mesa, o Dr. Rubens Weinstein, que é presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Doutor, obrigada pela sua presença. Obrigado. O tema de hoje é microcefalia e é claro que durante o programa a gente vai acabar falando sobre Zika vírus, que as últimas notícias e a microcefalia tem sido bastante falada por conta disso. Mas a gente vai primeiro entender o que é realmente a microcefalia. A gente vai se atentar um pouquinho, né? Se prender um pouquinho a esse tema para quem estiver em casa e para a gente aqui também conseguir entender um pouco melhor. Então a gente começa com o Dr. Rubens. Se a gente puder fazer assim, doutor, explica para a gente, doutor, o que é exatamente a microcefalia? Bom, a questão da microcefalia é um crescimento, vamos chamar assim, insuficiente do cérebro dentro daquele padrão que a gente considera normal. Então, o Ministério da Saúde recomendou um perímetro cefálico lá de 32 ao nascimento, e essas crianças, por interferência no desenvolvimento do cérebro intrauterino, eles não chegam nesse volume total do cérebro. Então, esse cérebro fica menor, o que a gente chama de encéfalo, né? O encéfalo menor, e dá o nome, então, de microcefalia. Seria um encéfalo pequeno, não desenvolvido totalmente durante esse período gestacional. E esse pequeno desenvolvimento ele vai ser mais ou menos intenso dependendo da fase em que vai ocorrer essa interferência no desenvolvimento do cérebro. Se você tem, por exemplo, a interferência no primeiro trimestre, no segundo ou no terceiro. Na verdade, as infecções e outros agentes, eles vão impedir esse desenvolvimento adequado do cérebro durante a gestação. Certo. A gente vai falar o que isso acarreta durante o programa. Mas vamos perguntar aqui para a doutora Heloísa Helena o seguinte. Doutora, quando é que a microcefalia ela pode ser diagnosticada? Porque as mães fazem o pré-natal, a gente espera que todas façam, que todas tenham condição de fazer. E aí, quando é que isso é diagnosticado? O doutor falou primeiro trimestre, segundo, mas qual o prazo, como é feito esse diagnóstico? Os exames que diagnosticam microcefalia durante a gravidez são os exames ultrassonográficos, especialmente quando é realizado o ultrassom morfológico fetal. E ele normalmente é realizado no segundo trimestre da gravidez. Ele pode ser realizado antes, mas numa população grande em que o SUS é que faz os exames, normalmente nós solicitamos protocolarmente, dentro de um protocolo de acompanhamento, no segundo trimestre, e ali é feita a suspeita. E de diferentes formas, porque não é só o Zika vírus é a bola da vez. Porém, a microcefalia é causada por outros entes nosológicos, por outros agentes infecciosos, inclusive, genéticos, etc., mas também infecciosos. Toxoplasmose, que é uma doença sempre investigada durante a gravidez, aparece como é que se diz? Precursor, determinante de microcefalia. E aí depende de quando essa infecção aconteceu na gravidez. Se você teve a doença no final da gravidez e fez o ultrassom morfológico fetal, no primeiro não vai aparecer nada, porque não teve a doença ainda. Só passa a aparecer como suspeita quando acontece a infecção, no caso do Zika. E outros. Por exemplo, só para a gente, antes da gente ir para
falar com a Thaís, no caso, por exemplo, de toxoplasmose ou outros comprometimentos, sempre da mãe. A toxoplasmose é bem diferente, apesar de ser muito mais comum do que o Zika na história, cronologicamente falando. Ela é investigada no começo da gravidez e é investigada no final da gravidez. E quando ela aparece no final da gravidez, porque o bichinho que causa a toxoplasmose, que é o Toxoplasma gondii, tem tropismo, como o Zika vírus tem pelos nervos, ela causa mais problemas no final da gravidez. Só que a toxoplasmose a gente pode tratar. Tem um remedinho que a grávida toma a gravidez inteirinha e aí determina menos ação sobre o feto. Bom, Thaís, a gente agradece muito a sua presença, porque sempre que a gente fala de saúde, a gente acaba falando muito de estatísticas, de números, e hoje a gente tem você aqui, um caso real dentro de casa. A sua filha, né, a Analice, é portadora de microcefalia. Como foi com você? Você descobriu durante o pré-natal? Como é a sua história? Eu descobri só na mesa do parto, quando ela nasceu. E antes disso, no pré-natal, tinha ocorrido tudo bem, fiz 4 ultrassons, um com 7 meses e meio, e nenhum médico me detectou nada, não falou nada. O diâmetro da cabecinha da Analice, qual que era a medida? 29 centímetros. 29. Doutor, o que é que se espera quando uma gestação que vai a termo, a criança nasce, qual é o diâmetro, a medida dessa cabeça? Como é o que a gente tem que esperar? Hoje a gente tem um parâmetro 32, eu sempre peço muita atenção em relação ao 32, porque você está falando o termo correto. Quando a criança é a termo, quando uma criança cumpriu lá as 38 semanas, ou pelo menos 37 semanas, você vai usar esse parâmetro dos 32 centímetros que foi estabelecido pelo Ministério. Agora, nos prematuros, tem que tomar cuidado, porque o prematuro, o perímetro é menor. Então, às vezes, a mãe escuta falar 32, né? E, de repente, assim, você pode ter 29, um prematuro, um perímetro cefálico normal para o prematuro, né? Agora, no caso da filha dela, realmente, você já vai fazer o diagnóstico da microcefalia. Eu acho que, muitas vezes, o ultrassom, ele realmente não consegue visualizar adequadamente essa microcefalia, não é nem por questão de erro do exame, o erro da interpretação do exame, mas é que muitas vezes, tecnicamente, a gente tem dificuldade de visualizar e de fazer esse diagnóstico antes, saber que esse encéfalo ele cresceu menos do que se esperava, e aí tentar se identificar por quê, né? Se a causa, como a doutora falou, se é genética, se é uma infecção congênita, se alguma substância, algum agente, né, que a gente chama teratogênico, que aconteceu durante a gravidez. Agora, de qualquer forma, no momento do nascimento, naquele primeiro exame que o pediatra vai fazer, ele já vai fazer as medidas de todos os perímetros e aí vai ver que o perímetro cefálico ficou abaixo, né, indicando um não crescimento adequado do cérebro dessa criança. Certo. Doutora, a gente continua com o senhor perguntando agora o seguinte. A gente falou lá na primeira pergunta, a gente vai falar desses comprometimentos, né? Porque a gente ouviu do senhor o que a Thaís também comentou, e a doutora, mas quais são os comprometimentos que podem acontecer, que podem aparecer, e se eles aparecem ao longo da vida com relação à microcefalia? Existem algumas questões um pouquinho mais particulares. Por exemplo, a toxoplasmose, ela costuma dar muito comprometimento visual. A rubéola, que agora, felizmente, tem a vacina de rubéola aí, reduziu muito os casos de rubéola congênita, que daria uma microcefalia, dava muito comprometimento auditivo. Agora, de qualquer forma, assim, a imensa maioria das microcefalias, ela dá um comprometimento intelectual. A deficiência, que antigamente a gente chamava de deficiência mental, hoje a deficiência intelectual, quer dizer, seria um quociente de inteligência reduzido comparando com crianças da mesma idade. E aí uma dificuldade no desenvolvimento da parte mais intelectual dessa criança, em termos da escolaridade, do aprendizado dela. Então, o grande vilão para nós aí acaba sendo esse comprometimento intelectual. Mas, obviamente, dependendo da área que é afetada,
você pode ter tanto um problema motor, quanto um problema visual, quanto um problema auditivo. Ou até o que a gente chama de problemas múltiplos, né? Doutora, falando de toxoplasmose, de rubéola, o que é que pode ser feito durante a gestação? O doutor falou, existe a vacina. A vacina ela pode ser tomada durante a gestação? Essa mulher tem que tomar a vacina antes? Como é que é? A vacina da rubéola é feita antes, inclusive entre a administração da vacina da rubéola e a possibilidade, a indicação de gravidez tem que ter passado 1 mês. Porque a vacina da rubéola, sarampo e cachumba, é de vírus vivos atenuados. Então, a gente não quer que, porventura, a paciente tenha alguns sintomas semelhantes à rubéola, causada até pelo vírus vacinal. Então, tem a prescrição de distância de 1 mês entre a administração da vacina, que, graças a Deus, a população inteira toma, já tomou várias doses, e a rubéola congênita está praticamente erradicada. O Brasil está em observação para considerar a rubéola congênita uma doença erradicada. E isso é muito legal. O Programa Nacional de Imunização do Brasil é um dos melhores do mundo e a gente tem que se orgulhar dele. Toxoplasmose, você tratando bem, corretamente, com os medicamentos certos, diagnosticando bem no comecinho, existe a possibilidade do feto não ter nenhum comprometimento. E o comprometimento de qualquer dessas doenças sempre vai ser de acordo com o tempo em que a mãe teve essa doença e passou pela barreira placentária. O Zika vírus atravessa a barreira placentária. Porque os órgãos se formam em determinados períodos da gravidez, cada um num período. Até o início do 3º mês, a maioria deles. Mas o tecido nervoso, que o Zika vírus tem tropismo, toxoplasmose também, vai continuando a crescer e amadurecer até o finalzinho da gravidez. Então, a vacina é possível que se tome, mas tem que tomar antes. Então, é para uma gestação. Para quem não tomou ainda ou perdeu a carteira de vacinação, que é muito comum, tem que tomar antes, mas isso acontece numa gestação planejada, né? Sim. Se a pessoa não planejou, ou se, ela não... ou se ela já tiver. As crianças têm como vacina obrigatória. Então, em princípio, é uma vacina que confere imunidade definitiva. Você tomou uma vez, nem precisa tomar de novo. Entendi. E na dúvida isso pode... é princípio, e na dúvida, só depois não da sei gente se eu ficar tomei. anos observando uma população que foi vacinada, é que a gente consegue saber exatamente o tempo de imunidade garantido por aquela vacina que você achou, em princípio, que protegeria indefinidamente. E na dúvida pode tomar de novo ou não? Se a mulher chega no médico dela e fala assim, não sei. Chega lá no seu consultório e fala, não sei se eu tomei. Com a finalidade da erradicação da rubéola congênita, por exemplo, ano passado nós fizemos uma grande campanha para adultos jovens, para mulheres em idade fértil, não grávidas, com certeza não grávidas, e aquelas que tomavam, todas foram orientadas a esperar 1 mês para engravidar. Certo. A gente tem também a causa genética que foi falada aqui. Essa tem como fazer algum controle para que se evite genético, os exames? Não tem exame de incompatibilidade? Não tem nada a ver com incompatibilidade? O aconselhamento genético do casal anterior, sim, vai descobrir as mudanças de cromossomas, as alterações que poderiam levar a uma série de doenças, não obrigatoriamente, mas poderiam levar. E aí a decisão é do casal de engravidar ou não. Mas existem exames que possam ser Sim, com feitos. certeza, aconselhamento genético. Tá certo. Em Guarulhos tem. Tem. No SUS. Tá certo. A gente vai falar mais sobre microcefalia no próximo bloco, vai fazer uma pequena pausa agora e volta daqui a 1 minutinho. A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e a principal forma de prevenção é não deixar acumular água parada. A gente precisa tomar cuidado especificamente com pneus. Então, se tiver algum pneu, mantê-lo coberto em um local seco e de preferência com uma lona, se a gente não conseguir cobrir. As questões das calhas, que devem ser vistoriadas no mínimo a cada 15 dias. A caixa d'água, tanto a caixa d'água ligada ao abastecimento, quanto a caixa d'água que às vezes fica como um depósito. É importante também não esquecer das garrafas, que devem estar com a boca para baixo, os vasos de planta também, que a gente deve, se possível, eliminar os pratinhos, mas se não for possível fazer a eliminação dos pratinhos, que coloque terra ou areia até o limite da linha de água, para evitar que acumule ali água também. O importante são os materiais inservíveis, como copos plásticos, latinhas, garrafas pequenas, tampinhas de garrafa. Tudo isso, se a gente não tem uso, a gente deve colocar dentro de um saco, fechar esse saco e colocar para a coleta pública. A importância dos bebedouros de animais, porque às vezes a gente não troca água, a gente simplesmente coloca mais água nesse bebedouro. Então a gente deve também, a cada 2, 3 dias, para o bem do nosso animal e até para evitar a proliferação do Aedes aegypti,
tirar a água, passar uma escova e encher novamente esses bebedouros de água. A gente sabe que 80% dos criadouros da dengue estão nas residências, mas se há um terreno baldio, uma praça ou uma rua com grande acúmulo de lixo, entulho, também é mais um local para ter a proliferação do mosquito. Todo dia é um dia de você olhar a sua casa, um dia de orientar alguém. Se você estiver vendo algum local que tem algum criador, avisar a prefeitura. Mesmo que nós já saibamos as principais questões da dengue e como evitá-las, a gente vai conseguir trazer um novo olhar sobre isso. Se você tiver dúvidas sobre a identidade do agente, ligue para a Prefeitura no telefone 2472-5070. No programa de hoje a gente fala sobre microcefalia. Você que acompanhou o primeiro bloco sabe que a gente está aqui com a doutora Heloísa Helena, com a Thaisa Almeida, que é mãe da Vitória Almeida, da Analice Vitória Almeida, que é a portadora de microcefalia, e o doutor Rubens Weinstein. Doutor, o senhor é presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Então, acho que a gente pode perguntar aqui para o senhor, e poderia perguntar para a doutora também, mas vamos falar com o senhor sobre o seguinte: tratamento. Como é que se dá o dia a dia? Existe tratamento? Existe cura? Primeira coisa. Existe cura? Com o tempo vai passando e aquela situação vai sendo revertida, e tratamentos? Não, em relação à cura, não. A microcefalia, como eu falei, existem vários graus aí de microcefalia. Existem microcefalias mais severas, microcefalias mais leves. O que existe é todo um programa de estimulação da criança. Então, assim, dentro desse programa de estimulação, dependendo do que a criança atrasou nas suas fases de desenvolvimento, a fisioterapia, uma fonoaudiologia, a terapia ocupacional, enfim. E esses estímulos, eles podem fazer com que áreas do cérebro passem a realizar funções das áreas que foram lesadas. Então, dependendo do grau de lesão, você tem avanços muito grandes dentro do programa de estimulação. Esse fenômeno a gente chama de plasticidade cerebral. Então, você usa a plasticidade como você usa, por exemplo, em casos em que houve um derrame, um AVC, um traumatismo de crânio. Você vê que esses indivíduos começam a recuperar a função. Porque essa alteração no desenvolvimento, ela não tem como reverter. Você não tem como reverter, voltar lá a fita na gravidez para progredir. Mas, na verdade, o cérebro humano, ele é plástico. Então, ele é capaz de mudar, passar uma função de uma área que não consegue fazer para uma área que consegue fazer. E isso a gente faz com o que a gente chama de um tratamento de reabilitação. Então, esses casos de microcefalia, eles estão indicados para reabilitação. E aí, algumas coisas que são novas, né? Que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender. O que é uma reabilitação cognitiva? Porque as pessoas estão presas aí na reabilitação motora, então voltou a andar, ou auditiva, com implante, com aparelhos, e visual. E a reabilitação cognitiva, hoje, ela está ganhando muita força exatamente por isso, por você ter a possibilidade de estimular áreas cerebrais a desempenhar aquelas funções que estão abaixo do normal. E as terapias, então, elas são as coisas. O que pode ser feito? Acompanhamento de que tipo de profissional? Todo recém-nascido que a gente chama de risco, que passou por alguma injúria e algum problema durante a gestação, ou mesmo no momento do parto, já é indicado para ele um programa de estimulação, que antigamente chamava-se estimulação precoce, né? Que assim, logo nos primeiros dias de vida. Mas hoje a gente fala em estimulação essencial, ou seja, você tem que entrar já num programa, né, com todos os terapeutas. No caso aí seria a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga. E aí, com o passar do tempo, também a indicação da psicóloga e lá na frente, a hora que ele entrar na idade escolar, a psicopedagoga.
Certo. Thaís, você que tem a Analice faz que tipo de terapias? Você disse que houve o diagnóstico logo quando ela nasceu. Esse primeiro, eu imagino, para você não sabia, através dos exames, deve ter sido um impacto, né? Quando você fica sabendo, eu não vou dizer aqui, não vou classificar que tipo de impacto, você me disse agora, é um choque, eu imagino que seja assim. Os primeiros meses, você já teve algum tipo de apoio, de auxílio? Como é que foi lidar com essa notícia? Porque para você foi uma notícia na hora do parto, né? Como foi lidar com isso? Então, aí já fui orientada a procurar um centro de estimulação precoce, onde eu tive acompanhamento com psicólogos e ela teve fisioterapia. Foi bem legal. E hoje em dia ela faz TO, ela faz fono e faz até educação física, porque é a parte que ela mais gosta e mais vai bem. Ah, é? Ela gosta de educação física. Adora. TO, quando você diz pra gente, é terapia ocupacional. É terapia ocupacional. E ela faz esses procedimentos, a gente até acompanhou, né? A gente tem algumas imagens, as imagens que você estiver vendo são das casas André Luiz, onde você frequenta, né? Com a Analice. Lá ela faz essas terapias todas, é isso? Isso. Lá ela faz tudo. É. E tô também pôr ela na natação. Mas é difícil. Você tem outros filhos, né? Eu tenho outros. Como que é, Thaís, lidar no dia a dia com uma criança que eu imagino que deve exigir mais de você e outras duas crianças, uma inclusive é uma bebê, né? Então, o mais velho, ele até ajuda muito. Ajuda 50%, assim. Tá. Aí, a Analice, ela é muito imperativa. Eu acho que além da microcefalia, ela deve ter uma hiperatividade, porque tudo ela quer fazer ao mesmo tempo. E isso atrapalha muito, porque aí ela não consegue focar numa coisa, né? Mas aí, Deus ajuda eu cuidar dos três, só isso. Tem que ter força, né? E disposição, né, Thaís? Porque tem que ter disposição. Três precisa de disposição, né? Ela só quieta quando tá dormindo. Eu não sei se o doutor ou a doutora podem falar pra gente. A Thaís falou de uma possível hiperatividade. É comum que crianças que tenham microcefalia desenvolvam hiperatividade? Não. Com certeza. Porque aí, o que fica, às vezes, é essa defasagem em relação à idade cronológica, e a criança, como toda criança, né, ela gosta de alteração de movimento. Mas, de uma certa forma, a incidência de hiperatividade é maior nas crianças com algum tipo de déficit. Né? Exatamente por essa defasagem, você acaba... A hiperatividade está muito ligada ao processo de maturação. Então, como a maturação está atrasada, é comum acontecer hiperatividade. Aí, assim, a nossa sugestão é que realmente, no retorno lá com o neurologista, comente, porque o que eu acho que assim, até as mães, as famílias têm que entender que muitas vezes a hiperatividade acaba atrapalhando os ganhos que a criança poderia ter. E aí é importantíssimo que o médico que está acompanhando saiba, porque não é questão de dizer assim, eu quero que a criança fique obediente, adequada. Não, eu quero que a criança se desenvolva. Eu estou pensando na criança, né? Não estou pensando no entorno, nas pessoas que ficam com ela. Mas se ela estiver mais focada, com atenção e concentração maior, com certeza os ganhos vão ser maiores. Então isso é para o bem dela mesmo, né? Tratar, vamos dizer assim, entre aspas, aí, essa hiperatividade. Analice, Thaís, enquanto o doutor falava, você concordou. Você acha que a agitação da Analice tem segurado um pouquinho o desenvolvimento dela, tem comprometido um pouco? Por quê? Segura, tem a hiperatividade, ela também é bem nervosa, porque ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, e ela não consegue. Então isso irrita muito ela. Ela fica muito nervosa. Ela consegue verbalizar para você ou é através de gestos? Não, ela mostra, assim, ela faz gestos, entendeu? Falar é muito pouco. Às vezes ela me pega até pela roupa mesmo, me puxa onde que ela quer. Tem que fazer mesmo as terapias todas, né? Para conseguir dar a atenção que ela precisa. Doutora, a gente começa a ler sobre esses assuntos e aí você, quando está grávida, alguém fala assim, você não pode pegar radiação. E aí, lendo, você vê lá, a radiação tem
relação com microcefalia. Ninguém te fala por que você é não... um dos agentes que o doutor colocou. Que ninguém te fala, que não né? Os infecciosos e não os genéticos. Até porque não faz diferença saber, né? Tem que saber que não pode pegar radiação. Mas aí a gente começa a falar infecções. Uma febre, por exemplo, numa gestante. Qualquer tipo de infecção pode ser causadora de microcefalia? Não, tem agentes específicos. Eu falei, não lembro de todos agora, mas sífilis, toxoplasmose, HIV... o Zika vírus. O citomegalovírus. Citomegalo, que é uma perturbação, porque passa como um resfriado comum, não necessariamente você descobre, porque não é um exame de rotina, de pré-natal. E o que é? Eu li, é um vírus. É um vírus. É um vírus que habitualmente você pega como um resfriado. Como um resfriado. Agora, o que eu até comentei já numa outra discussão sobre isso. O resfriado comum, a maioria das mulheres na idade adulta, elas já tiveram contato com o citomegalo, elas já estão de uma certa forma imunizadas, né? Entendi. A rubéola era um grande problema, foi resolvido. Agora, o grande problema que eu vejo é o meio de transmissão, né? Porque o Zika é um mosquito, aí é muito mais complicado, porque a hora que você tem um mosquito que está inoculando 3 doenças diferentes, e isso está na população, você está sem controle total dessa história, né? Então, assim, a única possibilidade é eliminar o mosquito, porque não tem como, né? Senão as pessoas vão entrar numa neurose total, né? Porque não vão nem sair de casa, vão botar tela, vão botar repelente e tal, né? E aí eu só queria lembrar, dentro do que você falou, uma coisa muito importante para o Brasil, né? É que, assim, durante a gestação, o álcool é 0, né? A gente se preocupa muito com ingestão de álcool, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas tomar uma caipirinha. Não. A gestação, o álcool é 0. É 0 porque o álcool é um dos fatores teratogênicos bastante importantes. Eu li sobre medicamento, outro tipo de droga, se o álcool é comprometedor, não que ele seja menos agressivo do que outras, mas qualquer tipo de droga, inclusive o álcool, que a gente sempre tem aquela impressão, é só um vinho, né? Eu como um não fumante convicto, né, eu digo assim, que o cigarro também deve ser 0. Cigarro 0 e álcool 0. Que já nem é 0, né, doutor? Porque tem os 20% de quem assim, tem fumante passivo. 0 não dá, né? Mas dá para chegar ao mínimo possível. Bom, a gente acabou entrando aqui no assunto, antes da gente ir para o próximo bloco, sobre Zika vírus. E as notícias parece que estão assim, elas se atualizam a cada hora. A Marina, que foi quem falou com vocês, fez a pesquisa, cada hora vinha, tem número novo, tem coisa nova, não tem fim. É uma coisa, hoje de manhã já apareceu um número novo, 4.000 casos, acho que 200 notificações semanais, e aí cria-se também o doutor falou, um ambiente de meio que de pavor, né? Como é que eu combato um mosquito? Quer dizer, eu sei como que eu combato, eu não sei como é que eu evito quando o meu vizinho não combate, porque eu vou andar toda, né, de repelente, toda com esse calor que tem feito, toda cheia de blusa, é muito difícil. Só que assim, a gente tem, isso eu não sei nem como é que a gente vai conseguir aqui, se a gente vai conseguir falar sobre isso, mas parece, né, não sei se é verdade, que o mosquito ele veio meio que aperfeiçoado da Polinésia Francesa, se é que veio mesmo, o vírus. Só que lá não existe uma incidência de malformação cerebral, mas não de microcefalia, né? Será que o ambiente que a gente vive, alguma coisa, o meio propicia que esses casos tenham aparecido? Tem como fazer? A relação já existe, Zika vírus e microcefalia, não dá mais para fugir dessa relação, porque a gente ainda lê textos, fala, olha, precisa mais pesquisa, existe essa relação já, doutora? É fato. É fato, e é muito legal a gente dizer que isso foi uma pesquisa brasileira, uma associação de trabalho excelente de pediatras de um estado do Nordeste. Só que o Zika vírus não nasceu ontem, viu, gente? Assim como o HPV existe desde a Cleópatra, o Zika vírus foi descoberto no pós-guerra imediato, por volta de 1947, e ficou lá quietinho, ele ficou bem quietinho. Zika é uma cidade de Uganda, que é onde o vírus, da África, onde o vírus foi descoberto. Agora, ele apareceu de novo, como você falou, na Micronésia, depois na Polinésia Francesa, em 2005, 2007. Só que agora, esses casos, eles não sabiam que estavam ligados ao Zika. Então, não associaram alguns casos aumentados de microcefalia, assim, ao Zika. As infecções apareceram, causaram outras coisas, e agora, como apareceu no Brasil e foi caracterizada a ligação Zika vírus e o tempo de infecção, desde por volta de fevereiro do ano passado,
alertou a comunidade científica internacional, o CDC, a OMS, e começaram a associar também alguns casos da Polinésia Francesa. Acontecido lá, mas eles não fizeram a relação. Quando aconteceram, efetivamente não fizeram. E retrospectivamente, talvez não consigam alcançar todos os casos. Entendi. Então, o nosso problema aí agora, especificamente, foi que a gente iniciou com a dengue, né? Depois com a chikungunya, agora com Zika, na verdade, com o mesmo vetor. Trio calafrio. E assim, o trio aí, e aí a gente passou por essa epidemia, que inicialmente era de dengue. Mas como a doutora falou, a descoberta já é de 1947, já vem se falando de Zika há muito tempo. E, inclusive, tem alertas pontuais, depois eu estava revisando isso, de pessoas avisando, olha, isso pode causar, enfim. Mas é que no momento que você tem casos isolados e casos que você não consegue comprovar, as pessoas não dão importância. E agora a luz vermelha acendeu para todo mundo, aí, inclusive para os americanos, para os europeus, está todo mundo com a luz vermelha acesa aí. Tem que tomar cuidado mesmo. A gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Não sai daí. A dengue ela é caracterizada como uma doença febril aguda de um amplo espectro clínico. Os principais sintomas são dor de cabeça, dores no corpo, dores musculares, manchas na pele, dor atrás dos olhos. Geralmente são esses sintomas. Há casos mais graves que pode evoluir para, por exemplo, choque ou até mesmo quadro hemorrágico. Os primeiros sintomas que eu tive foi uma febre, dor nos olhos e atrás da cabeça e uma indisposição bem grande. A partir do terceiro dia, eu comecei a ter os sintomas como vermelhidão na pele, coceira e enjoo. No começo eu achei que era uma gripe, só a partir do momento que eu tive a coceira e a vermelhidão no corpo que eu comecei a suspeitar que era uma dengue. A dengue dá muita indisposição. A pele ela fica inchada, vermelha, e você acaba sentindo muita dor ao tocar as coisas, ao manusear objetos. Demorou em torno aí de 9 a 10 dias para assumirem todos os sintomas. A dengue hemorrágica ela é a forma grave da doença. Ela pode evoluir com um quadro de choque e também pode ter quadros hemorrágicos. O principal tratamento da dengue está associado com a hidratação, então precisa ingerir muito líquido, porque não tem um medicamento antiviral. Após você ingerir muito líquido, você pode tratar, por exemplo, os sintomas com analgésicos. Tomei só o paracetamol e muita água. Automedicação jamais. Deve procurar o serviço de saúde. A dengue pode matar. De volta com o Câmara em Pauta, a gente fala hoje sobre microcefalia. No finalzinho do último bloco, a gente acabou entrando no assunto, né, no Zika vírus, que foi o assunto, mas foi o tema que acabou motivando o nosso programa, por causa das notificações que parece que aumentam a cada dia. Doutora, como é que está Guarulhos? A gente tem aqui um número, não sei se ele já foi atualizado, de 19 notificações, 2 já foram descartados, que não há relação, né, com o Zika vírus. Com o Zika vírus. 19 notificações de microcefalia. 19 de microcefalia. 17 ainda em investigação. Em investigação. Só que em 2013 e 2014 o número foi um caso em cada ano, é isso? Foi pelo menos o número que a gente pegou, um caso em 2013, um caso em 2014 e 17 em 2015 e acho que já agora comecinho de 2016, né? Como é que está essa situação aqui na cidade? Então, tudo é muito novo. Você mesma colocou que a cada minuto a gente pode ter informações novas e especialmente quando no Relatório Sanitário Internacional, que é um documento da OMS que regula como acontecem as doenças que podem ser transmitidas entre as pessoas, por vetor ou não, e que causam emergências internacionais, quando todo o mundo presta atenção numa coisa, é claro que aparece aqui, aparece ali, e cada conhecimento novo nos ajuda a estabelecer medidas de controle da doença e, nesse caso, mais de controle do vetor, do famoso mosquitinho. O mosquitinho para dar trabalho. Esse Aedes aegypti agora também para Zika, o albopictus, que é uma outra espécie, subespécie, né, do Aedes, são
causadores de todas as arboviroses, febre amarela, que agora, que graças a Deus, está razoavelmente sob controle, dengue, chikungunya e zika. Tá. Pode falar. Então, tem uma outra coisa interessante. A gente está tão atento aos números agora, a gente vai acompanhar a microcefalia direitinho. Até os números, como o doutor colocou, 32, que foi um consenso encontrado pela OMS, CDC, o próprio Brasil, os países que estão investigando, a União Europeia, para que a gente tenha um parâmetro igual para todo mundo, para começar a partir dali a avaliar todos os bebês. Porque tem outros fatores, né, doutor, envolvidos com o tamanho do perímetro cefálico, como o doutor mesmo colocou, quando o neném nasce. Entre outros, aí obstetricamente falando, o próprio parto normal. O parto normal causa modificação pelo trajeto que o bebê tem que atravessar. Então, às vezes, ele nos dá uma impressão, porque os ossinhos se superpõem, né, na saída do bebê. Às vezes a gente tem que fazer no parto normal, se foi muito longo e tudo mais, uma medida quando nasce e repetir 24 horas depois, porque aí a cabecinha já voltou ao seu formato habitual. Quer dizer, tem um monte de coisas que a gente não para pensar. Essa é a vantagem de você investigar todos os casos. Mas é exatamente porque 80% dos casos do Zika vírus não tem sintomas, nós podemos inferir retrospectivamente que muitos dos casos que nós investigamos para dengue e deu negativo poderiam talvez ter sido casos de Zika vírus assintomáticos. Então, esses números ainda são muito nebulosos, muito vulneráveis, né, ao trabalho científico contínuo e às investigações. Certo. Antes desse assunto todo vir à tona, era necessário que uma mãe que tivesse um filho que tivesse sido diagnosticado, é uma criança que tem microcefalia, ela precisava notificar, avisar a prefeitura, a vigilância ou não? Não, mas de qualquer modo a gente sempre ficou atento para esses bebês que nascem de forma diferente e correm mais risco. Aqui, como o doutor colocou, agora não é mais estimulação precoce, estimulação essencial. Eu não sou neuropediatra, é legal porque esse dado eu ainda não tinha, estou me atualizando também. E nós temos em Guarulhos o Centro de Estimulação Precoce, que é o nome antigo, no Macedo, na Rua São Jorge. Agora eu não tenho o telefone, depois vocês podem ver no site da Prefeitura, onde todas as crianças de risco com alteração ao nascimento são imediatamente encaminhadas pela maternidade onde nasceram, qualquer uma de Guarulhos, ao Centro de Estimulação Precoce. Porque a gente não pode perder tempo nessa estimulação. A estimulação cognitiva que o doutor falou, e lá nós temos uma equipe maravilhosa, completa e brilhante, com grandes trabalhos apresentados. Então, assim, sim, todas as crianças eram acompanhadas. Então, o caso foi realmente um caso em 2013 e um caso em 2014. Então, o aumento ele é bem significativo, sim, né? Exato. Doutor, o senhor conversou com a gente sobre as terapias, a Thaís falou aqui também o que ela procura fazer. Como que o senhor vê esse desenvolvimento? É claro, o senhor falou, existe aí o fator graus diferentes, né, desse comprometimento, mas o senhor como é que vê esse desenvolvimento para as mães que estão assistindo, para a própria Thaís que está aqui do lado? O que a gente pode, até onde deve ir e o que é que se pode esperar? Bom, eu acho que realmente o desenvolvimento ele depende do processo de estimulação, até essa questão do nome, isso é mais para o neurologista, porque a gente começou a discutir se isso era precoce. Não é precoce, uma vez que você tem criança de risco, está no tempo certo, né? Então o nome, por isso que a gente até trocou o nome. E esse programa de estimulação, eu até acho realmente que Guarulhos está acima da média em relação a outros municípios. A gente não vê um programa tão bem desenvolvido, e isso a gente já tinha as notícias anteriores aí a respeito de Guarulhos, né? Porque muitas vezes as mães têm grandes dificuldades em conseguir esse programa e entrar nesse programa e a criança ser estimulada adequadamente. Às vezes você tem realmente uma dificuldade inicial e a gente fica preocupado, porque você está perdendo tempo ali, perdendo o tempo daquele momento que você deveria estar estimulando a criança, e isso pode refletir num desenvolvimento menor. Agora, a conjuntura aí, ela é um pouquinho mais complexa, porque ela depende, primeiro, do quadro, né? Mas depende também do organismo da criança, depende do estímulo, quer dizer, é uma somatória aí de fatores, porque muitas vezes a gente num programa fala, olha, tem que fazer físio, TO, fono, tal, e aí a mãe que está escutando diz assim, mas eu fiz tudo isso e a minha criança não desenvolveu
adequadamente, porque provavelmente era um quadro mais severo de microcefalia, que já estava limitado pelo próprio grau do quadro, e não porque ela fez, né? A gente recentemente aí teve programas sobre deficiência na televisão, e muitas mães, no retorno, falaram, olha, eu me lembro de ter feito tudo adequadamente conforme estava no programa, e meu filho não era igual àquele que foi mostrado no programa. Então, assim, precisa só tomar um cuidado, ter uma crítica em relação a isso, porque a evolução da criança, melhor ou pior, ela depende de vários fatores. Um deles é o programa de estimulação. Claro que a gente tem que pensar naquilo que a gente pode oferecer para essa criança. Então, assim, um programa de estimulação adequado, profissionais adequados, profissionais treinados, sem dúvida. Hoje existe aí uma cobrança em relação ao Ministério para que se implante em todos os lugares um programa de estimulação em função do número de casos de microcefalia. Agora, tudo isso também, só isso, né, não é suficiente para você ter um resultado final positivo, né? Eu acho que é importante que a gente possa pontuar essas questões. Tá certo. Thaís, além de todos esses estímulos, o estímulo da família, o empenho, você acha que isso tudo tem feito diferença na vida da sua filha? Ah, faz, porque se não tivesse o apoio da minha família, eu não ia ter força. Porque debaixo de chuva, debaixo de sol, você tem que ir lá na terapia. Entendeu? É uma escolha nossa também, querer ver nosso filho mais independente, tudo, porque eu conheço mães que não vão, fazem descaso total. Entendeu? É comum, não sei se comum, mas você conhece pessoas que começaram e de repente somem. Eu conheço bastante. Você continua lá? Eu continuo, porque eu não sou eterna, né? Eu quero que ela seja independente. E você tem visto melhoras nela? Porque são 5 anos de acompanhamento, né? Visto bastante, mas só tem essas questões que atrapalham ela. A falta de organização dela. A minha filha também é organizada, desorganizada. E você vai procurar, você teve indicação para algum profissional específico que possa ajudá-la nesse sentido dessa agitação? Então, a neuro lá da casa André Luiz, ela me indicou um psiquiatra particular. Porque tá faltando na rede psiquiatra, entendeu? E aí a gente vai conseguir melhoras agora com ela. Tomara. Boa sorte para você, Obrigada. Thaís. Doutora, sei que você tem uns recadinhos para dar. Eu tenho, importantíssimo. Antes, a gente só precisa concluir aqui. Tá faltando psiquiatra na rede? Psiquiatra infantil é uma pessoa que a gente persegue. É uma raridade. Olha, com lupa, qualquer um de vocês, se tiver algum para me encaminhar, eu contrato na hora. Então, se ele aparecer, a gente já deixa o telefone aqui da Thaís. Estamos em contratação de emergência médica. Até o dia 5 tem inscrições, então, por favor, ajudem-nos. Né? Se ele aparecer, a gente já troca o telefone aqui da Thaís e aí a gente pede para alguém, para a Sandra, Mas que a está gente aqui vai acompanhando, encaminhá-la. avisar a Thaís. Eu vou, antes de finalizar com os seus recadinhos, agradecer o doutor pela presença, pelos esclarecimentos. Sempre muito bacana a gente ter informação, e informação é a arma para qualquer tipo de dificuldade que a gente encontre, não é, doutor? É importante que a gente fale sobre o assunto, né? Não adianta, não quero falar, me desagrada, né? Tem que falar, né? Tem que buscar informação. Sim, com certeza. Eu acho que essa é a principal arma que a gente tem aqui no Brasil. A gente só vai conseguir crescer a partir da informação, da educação. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o único jeito da gente conseguir desenvolver e estabelecer ações aí adequadas para todo mundo. Tá certo. O doutor quer deixar algum site? São 2 sites aí que a gente utiliza, da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, que são as iniciais, sbni.org.br, e o da Faculdade de Medicina, lá do ABC, que eu sou professor lá, que também são as iniciais, Faculdade de Medicina da ABC, FMABC, só que não tem org, é só .br. Então, esses 2 sites, e fico à disposição também, estamos à disposição na faculdade. A gente atende não só os casos do ABC, mas a gente atende todo o estado, todo o Brasil. A gente tem casos de todos os locais, inclusive para
numa emergência, numa falta de um especialista aqui, nos procurar lá. Tá certo, doutor. Obrigada. A gente agradece também a Thaís, a Analice, a filha dela. As imagens que você viu são imagens que foram feitas nas casas André Luiz, que a gente agradece também por ter nos deixado participar nesse momento da sua filha. Thaís, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada e boa sorte para você. Ai, obrigada. Obrigada. Doutora, obrigada pela presença também, pelos esclarecimentos. A gente tem um pouquinho de tempo ainda, né? Vamos tentar ser rápida. Antes, né, um recadinho para as pessoas tomarem muito cuidado, porque o mosquito a gente tem que cuidar do nosso espaço, porque é inadmissível pensar que um mosquito E tem está a fazendo questão isso tudo. que o vizinho é sempre o vizinho. Eu não consigo descobrir onde mora esse vizinho. Porque todas as pessoas que a gente visita nas casas falam, o culpado é o meu vizinho. Mas o vizinho fala a mesma coisa. Onde está esse vizinho misterioso? Quem é o vizinho de quem nessa Se a gente cuidar mesmo do nosso espaço, nós que somos o vizinho de alguém, vamos garantir que a nossa rua, que o nosso bairro, que a nossa cidade tentem minimizar os danos causados pelo Aedes. E se é vizinho mesmo, não tenha vergonha, né? Bate na porta dele e fala, vizinho, vamos dar um jeito agora, nisso inclusive, aqui? nós estamos em estado de emergência, que é uma das medidas que o governo de Guarulhos tomou no ano passado e que surtiu grande efeito pela liberação de funcionários, facilitação da compra de equipamentos para o combate à dengue, de aluguel de tendas, aquelas coisas que a gente precisa em epidemia. Certo. E começou a vogar de novo, dessa vez mais cedo, então garante um atendimento de mais qualidade. Estamos distribuindo este panfleto pequenininho aqui, tem o cartaz nas unidades de saúde, que fala dos cuidados para eliminar os criadouros do mosquito, que transmite agora 3 doenças, dengue, chikungunya e zika, e que está disponível para toda a população nas unidades de saúde. O cartaz fica afixado, mas o panfleto cada um de nós pode ter. Obrigada e foi uma honra mais uma vez participar do programa com vocês. A gente que agradece, sempre um prazer pra gente. E você, junto com a gente também, é uma alegria para o nosso programa, para a nossa TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.